Olá, queridos, graça e paz a todos. Uma breve reflexão em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Eu não vou ler para não ficar muito extenso o vídeo, mas aqui a parábola fala acerca do semeador que saiu a semear e a semente caiu à beira do caminho, a outra semente caiu entre pedras e a outra caiu entre espinhos. E a quarta semente caiu numa terra boa e produziu frutos, né? Isso é interessante. Jesus fala por diversas vezes acerca de parábolas. O que é a parábola? Parábola é nada mais, nada menos que uma ilustração para trazer o entendimento aos ouvintes. Jesus fala de parábolas com elementos que são de fácil entendimento àqueles que lhe ouvem, né? Jesus fala de parábolas da pescaria, por exemplo, parábola do casamento, Mateus 25, parábolas sobre agricultura, enfim. E ali Jesus traz essas parábolas para revelar, né, o entendimento daquilo que ele está narrando e para nós daquilo que está escrito. A parábola do semeador, existe alguns elementos que, para você entender, você tem que descodificar. O semeador que saiu a semear mostra que é um especialista. Não é qualquer pessoa que saiu a semear. Não é o pedreiro, não é a doméstica, não é o eletricista que saiu a semear. Quem saiu a semear aqui foi o especialista. E quem é o especialista em semear? O especialista em semear é o próprio Deus. Em Gênesis vai dizer que Jesus é a semente da mulher. E quem semeou? Quem semeou foi o próprio Deus, que semeou Cristo, que também tipifica a própria palavra de Deus, João capítulo 1, verso de número 1. Jesus, ele é o verbo encarnado, a própria palavra de Deus. O semeador sendo Deus, a semente sendo a palavra, que é o próprio Jesus, a terra, os corações. Fala também sobre as aves do céu, que são os demônios, né? Enfim, então aqui existe o entendimento para cada palavra desta parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Interessante que diz o texto que quando ele sai a semear, uma parte caiu ao pé do caminho. Esse pé do caminho aqui é terra de passagem, é uma terra dura. E por cair ao pé do caminho, a terra dura, a semente ela não entrou na terra, ela não chegou a germinar, né? Porque a terra era dura, né? O tempo que era necessário para a semente germinar não teve tempo. Logo, as aves dos céus, que são os demônios, vieram e comeram a semente, comeram o que? A palavra. Saiba de uma coisa, que existem muitas terras de passagem, muitas terras de beira do caminho que são terras duras. Quando eu falo terra, é o coração, pessoas de coração duro. E a semente não tem tempo para germinar. Obviamente que quando não temos tempo para a palavra, os demônios vêm e a roubam da gente, né? O diabo, ele não quer roubar o seu carro, a sua casa. O diabo quer roubar a palavra do seu coração. Então isso é muito importante. Tem muita semente sendo semeada em terra dura, terra de passagem. Pessoas que não têm mais tempo para Deus, que não têm tempo para a palavra. E acaba o diabo, que são as aves dos céus, os demônios, vindo e roubando a semente. A segunda caiu entre pedras. E essas pedras, diz o texto, que não havia terra suficiente. Mas logo, sendo terra pouca, a semente logo nasceu. Aqui a semente entrou na terra diferente da terra de passagem. Ela entrou na terra e ela nasceu. Só que tem um problema. Diz o texto que era terra pouca,
e logo ela nasce sem ter um tempo de germinar, o tempo de construir-se. Ela nasce rápido e logo o sol vem e seca. Ela não progride pelo fato de a terra ser pouca. As pedras ali sufocam, as pedras roubam espaço da terra e logo ela cresce rápido, porém ela não tem raiz, porque a terra é rasa e para ter raiz a terra tem que ser profunda. Então, para ter um crescimento saudável, ela tem que começar pelas raízes. Tem muita terra de pedra pelo caminho, terra pouca, que até nasce rápido, mas não perdura. Ela não subsiste pelo fato de ter pouca terra e ali não ter raiz. É melhor cair numa terra boa e demorar para nascer e tendo raiz para suportar. Ou pessoas preferem que nasça rápido, mas não suporta nem o sol do meio-dia. Tem muitas pessoas que é dessa forma, é muita pedra e pouca terra. É aquelas pessoas que já vêm com um olhar de juízo para dentro da igreja, para tirar pedras de verdade, para tirar pedras nas pessoas. Essas pessoas aí, elas não têm raiz e elas não subsistem. Qualquer forte sol que vem, qualquer luta que aparece, logo elas desfalecem, porque elas estão mais preocupadas em trazer pedras consigo, né? Agora fala também sobre a que caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Interessante que aqui, quando cai entre espinhos, né, a palavra espinho simboliza o próprio pecado, né? As paixões desse mundo que acaba sufocando a semente que é a palavra semeada. Porque o espinho, se você observar, Deus não cria o espinho. O espinho vem aparecer depois da queda do homem. Depois que o homem tem a queda, aí aparecem os espinhos, aparecem as pragas, né? Isso aí não tinha antes da queda. Quando o homem cai, aparecem os espinhos. Por quê? Porque a terra passa-se a ser de Satanás. O domínio da terra agora, o mundo jaz no maligno. Então passa-se para Satanás o domínio da terra. Mas é interessante que na cruz do Calvário, quando Jesus vai para a cruz, o texto revela que os soldados, eles tecem uma coroa de espinho para colocar na cabeça de Jesus como forma de zombaria. E mal sabia eles que sempre que um rei perdia uma batalha, ele tinha que entregar os despojos, passava-se dele para o vencedor. Quando eles tecem essa coroa de espinho e colocam na cabeça de Jesus, eles estão passando literalmente o domínio que era de Satanás agora para Jesus. Olha que coisa forte. Mas voltando para o texto, né? Caiu entre os espinhos e sufocou. Tem muitas pessoas que a palavra não é germinada no seu coração porque está cheia de pecados e os pecados sufocam. Os pecados ali dominam essa terra, esse coração, a ponto da palavra não entrar. A pessoa está tão cheia de desejos, paixões desta terra, deste mundo, que não deixa a palavra germinar. Porém, a quarta semente caiu na terra boa, né? Se você observar, Jesus está falando para os seus discípulos que eles são os semeadores, eles são os portadores da semente que vai trazer a existência. Porque a semente na mão tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Por exemplo, você vê ali
o traficante, mas quando a semente está na mão do semeador e é lançada, ali tem um poder de fazer do traficante um pastor, de uma prostituta uma missionária. Então esse é o poder que a semente tem de trazer à existência o que não existe. Porém, das 4 sementes, só uma que caiu na terra boa e produziu 30, média 60 e máxima 100 vezes mais. Isso é interessante, né? Porque 3 foram praticamente desperdiçadas, mais uma produziu. Então de 100%, 25% só que se aproveita. É isso que Jesus está falando para você, que vai ser um semeador, que vai sair a semear. Não fique triste se todos não aceitaram a palavra, se a palavra não surgiu efeito em todos. Pois saiba que mesmo que esses 25% seja a minoria, tem um poder de mudar a história e de fazer festa nos céus, através da semente do semeador que saiu a semear. Guarda essa reflexão, curta, compartilhe e se inscreva no canal.